Então, assim, o altar da Assembleia de Deus é sujo, porque tem um pastor que encobriu o pecado da irmã Judite, com essa denúncia aqui do Ministério Público, com a permissão aqui, vou fazer igual o pessoal diz assim, lá no Templo Central, com a permissão do pastor. Aí com a permissão do doutor Luiz Miguel. Isso aqui, irmãos, aqui o timbre aqui, ó, do Ministério Público aqui do Estado de Pernambuco, que é uma organização do Estado que é séria, fez as investigações preliminares. Mas o Ministério Público não pode dar prosseguimento se ele fecha. Isso é um caso de obstrução de justiça. Se tivesse recente a denúncia, é claro que a gente ia obter êxito no acompanhar, no desenrolar da investigação. Mas como prescreveu no sentido do direito, mas não prescreve no sentido do direito da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre justiça? Pastor Ailton, isso aqui, como disse o doutor Luiz Miguel, o sangue daquelas mulheres que morreram por falta de medicamento clama por justiça. Por isso que isso não apagou, doutor Miguel. Exatamente. Essa questão, inclusive, não é só um fato isolado aqui do Estado de Pernambuco. A gente vem denunciando, não só aqui do Estado de Pernambuco, mas desde o Amazonas. A gente viu aquele pastor que estava assediando a sua secretária, a gente denunciou aqui. Em seguida, o pastor que também cometeu adultério lá em Campina Grande. Em seguida também veio o caso de Sergipe, do pastor que tinha uma relação homoafetiva com seu motorista, que isso aí chegou até ele pedir a renúncia. E outros de Goiás também, e outras denúncias que, se chegam ao conhecimento, a gente vai denunciar, a gente vai informar. Sabe por quê? Porque esse pessoal usa os púlpitos da igreja como teatro. O teatro é aquela encenação, você encena uma realidade fictícia. E é isso que esses homens fazem. Esses homens, eles encenam lá aquela questão da santidade, começa a atacar os outros, começa a chamar as outras igrejas de igrejolas, de curral de rebeldes. Então, quando a gente vem fazendo essa análise de norte a sul do país, as grandes corrupções, as grandes mentiras estão nas Assembleias de Deus. Por incrível que pareça. A Assembleia de Deus hoje, eu posso dizer que é uma igreja que perdeu o seu objetivo, perdeu a sua essência. Hoje a gente vive com uma seita. Josué não, Emanuel. Hoje é uma seita. Hoje existe aquela figura do pastor presidente. Eu digo isso de norte a sul, não é só aqui em Pernambuco, não. E aquele pastor, ele comete vários absurdos e ninguém tem coragem nem de apontar. Porque se apontar, começa a ser perseguido, começa a sofrer represálias, como aconteceu aqui no estado de Pernambuco. Muitas pessoas sofreram represálias, saíram da igreja. Outros não aguentaram, ceifaram a própria vida, como tem relatos de presbíteros que ceifaram a própria vida. Veja a que ponto essa doutrina perdeu o sentido. Ficou uma doutrina de homens. Ele basicamente é o maioral, é o guru, é o Senhor Todo-Poderoso daquela instituição, e assim as pessoas rendem graças a eles. Não só o daqui, mas em todo o Brasil. Você veja aquela coisa patética, aquele escritório suntuoso lá de José Wellington. Ele não está nem conseguindo andar, Emanuel. Nem conseguindo andar, mas está ali, ó, com aquela riqueza, aquele ambiente suntuoso. É como se ele fosse um deus. E estão fazendo uma estátua dele, segundo comentários. Então, são situações dessa que faz com que você faça uma reflexão. Será que é de bom senso você contribuir para a manutenção desse império, desses impérios? Está entendendo, Manuel? Por quê?
Só ocorre esse tipo de coisa por conta do poderio político e financeiro, porque esses homens são bilionários, eu não tenho medo de dizer não, são bilionários. Esses homens montaram verdadeiros impérios com o dinheiro dos dízimos, uma doutrina satânica. Essa doutrina do dízimo é satânica, Emanuel, porque ela foge completamente ao que Jesus pregou. Exatamente. Ela foge o princípio de que o dízimo é para pagar as despesas, a comunidade, se tiver alguém precisando, bora socorrer. Não. O dízimo hoje é para enriquecimento mesmo. E interessante, doutor Miguel, que a Bíblia fala em que roubais. O profeta Malaquias, ele, quando trata o assunto, porque doutor Miguel, ele aborda um assunto muito coerente com relação ao que diz a Bíblia, em que roubais. Aí Malaquias trata justamente nos dízimos e nas ofertas. E o dízimo, que você pode usar assim, mas o dízimo, irmão Emanuel, o dízimo é bíblico, está na Bíblia. Mas o fato de estar na palavra não significa dizer que ele tenha que ser colocado como é espalhado pelos pastores a nível de Brasil, com relação às ovelhas. Quando Malaquias trata o texto, ele trata com os líderes na época que estavam roubando. Ao invés de pegar o dinheiro e transformar em pão para dar para os pobres, eles estavam já naquele tempo, 420 aproximadamente antes de Cristo, roubando, tirando o dízimo para benefício próprio, doutor Miguel. Então, o que acontecia em Malaquias acontece hoje. Se você analise, você que gosta da Bíblia, principalmente os pentecostais, doutor Miguel, da Assembleia de Deus, os irmãos gostam de Bíblia. Irmão, comece a ler Malaquias capítulo 1, capítulo 2, até o último capítulo. Você vai perceber que quem estava roubando não eram as ovelhas, eram os pastores que estavam roubando. Eles estavam desrespeitando a Deus, eles estavam desonrando a Deus. E é o que a maioria dos pastores no Brasil, eles estão fazendo. Toda a nossa denúncia aqui não é baseada só na igreja de Recife. Todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus do Brasil, que concentra essa arrecadação de dinheiro, é como o doutor Luiz Miguel falou, isso aí é para enriquecimento de uma minoria. Os pastores presidente, vice-presidente, diretoria de igreja, eles estão podres de rico. E a maioria dos crentes passando fome e necessidade. E qual é a riqueza desses homens? Fazendas, helicópteros, aviões, viagens, casas no valor de 2, 3, 20, 30 milhões de reais. São a fortuna que eles estão herdando de pessoas pobres. Porque 90% dos membros da Assembleia de Deus são pessoas que ganham um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo e que contribuem fielmente. E que essas arrecadações vão centralizadas para um templo, que eles chamam de templo central, e aí ele pega esse dinheiro, dá a meia dúzia de homens, que na verdade são subservientes, criam a diretoria e ali enriquecem. Então, quando o doutor Luiz Miguel fala que dízimo é coisa do diabo nesse sentido, é porque está sendo feita uma leitura completamente distorcida do texto sagrado. E quando você pega o texto, como diz a Bíblia, o mesmo texto que pode salvar, ele pode matar. É o que a Bíblia diz, a letra mata. Então, quando você fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e você, meu irmãozinho, que não dá o dízimo, você é ladrão, é aí onde se encaixa o que o doutor Miguel diz. Você está matando a pessoa. Por quê? Porque você está distorcendo o texto. O texto fala para os pastores e não para os membros. Aí você pega esse texto, usado pelo diabo, que é a interpretação demoníaca, e diz que o irmãozinho lá, o vendedor de água mineral, do sinal, a empregada doméstica, aquele assalariado, que fielmente pega os 10% e coloca no gasofilácio, você impõe medo nele, dizendo que ele está roubando, que ele é ladrão, então você está sendo usado pelo diabo para mentir. Você usa o texto sagrado para mentir. Então, nesse aspecto, o doutor Luiz Miguel está certo. Por quê? O diabo usa esses pastores, pega o texto sagrado, como o diabo na tentação de Jesus. O que foi que o diabo fez? Ele disse, tu não disseste que tu podes
transformar essas pedras em pão, Deus tem poder, claro, Jesus podia pedir ali naquele momento para transformar as pedras em pão. Então o diabo usou a própria palavra para poder tentar a Jesus. Aí Jesus pega a palavra, já que ele usou a palavra para mentir, aí Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo usa a Bíblia. Então os pastores usam o texto de Malaquias 3,10, que é usado pelo diabo, para entristecer muitos crentes. Tem crente passando fome e necessidade. É verdade. Porque pega o texto sagrado, quando o doutor Luiz Miguel diz, parece uma palavra pesada. Eita, o doutor Miguel está abaixo. Não, ele está apenas dizendo, aqui afirmando, que os líderes pegam o texto de Malaquias 3,10, usado pelo diabo para entristecer milhares de irmãos assembleanos, que são fiéis, doutor Miguel, que pega o dinheiro sagrado deles, que muitas vezes deixa de comprar até um alimento para dentro de casa para ajudar. Aí o que é que o pastor faz? Ao invés de pegar o dinheiro e transformar em pão e dar para os pobres, ele vai, como o Ailton fez, comprou um sítio lá em Aldeia. Comprou uma mansão lá em